né? Então, a gente fica muito feliz com essa grande adesão à nossa aula inaugural, na figura da Fabrícia Jordão, por quem, enfim, tenho enorme admiração, respeito e carinho. Então, é uma alegria poder contar com ela aqui nesse momento. Eu não vou me enrolar muito, já vou imediatamente chamar a Fabrícia, mas antes disso eu quero dizer que os comentários no chat estão habilitados, se vocês quiserem interagir ao longo, eu vou aqui tomando nota. Guardem suas perguntas para o momento final, a Fabrícia vai falar e a gente vai abrir para perguntas, acho que fica um pouco mais organizado. Peço a gentileza de todos manterem, né, seus microfones fechados enquanto ela fala. Fabrícia, eu vou te avisar da passagem do tempo, né, pode ser por aqui, assim, vou te sinalizar. E antes de começar, então, vamos dizer que é com grande alegria que estamos trazendo a público a aula inaugural da segunda turma da especialização em práticas curatoriais, com o título Agenciamentos Docente-Curatoriais, Notas sobre o lugar de enunciação, resistências anticoloniais e futuridades, ministrada pela professora doutora Fabrícia Jordão. Como bem lembrou a professora Ana, a aula inaugural da primeira edição foi ministrada pelo professor Igor Simões. De certa forma, a gente está mantendo aqui uma tradição de falar sobre questões decoloniais na aula inaugural, o que muito me alegra também. Sobre a Fabrícia, então, ela é curadora, pesquisadora e professora, doutora e mestre em artes pela ECA-USP, recebeu o prêmio Tese CAPES em 2019, é professora de curadoria do Departamento de Artes da UFPR, dentre outras exposições, foi curadora ou co-curadora das mostras Estratégias do Feminino, no Santander Cultural, aqui em Porto Alegre, em 2019, também Pequenos Gestos, Memórias Disruptivas, no MAC Paraná, 2019, e primeira Bienal Latino-Americana de São Paulo, 40 anos depois, no Centro Cultural São Paulo, também em 2019. Feita essa apresentação inicial, quero mais uma vez agradecer a generosidade da Fabrícia no aceite desse convite e dar a palavra para ela. Fabrícia, tens mais ou menos uns 40 minutos, não seremos muito rígidos com o tempo, mas eu vou te avisando para poder te administrar, certo? Mais uma vez, obrigada, a palavra está contigo. Precisa abrir o microfone. Agora sim. Ah, tá. Agora sim, bom, né? Estou nervosa de falar aqui com tanta gente no formato virtual. E queria, obviamente, agradecer o convite da Bruna, né? Que me possibilita ter esse encontro e essa possibilidade de pensar com tanta gente, né? E isso é muito importante para mim, na minha forma e na minha trajetória de constituição, né, inclusive na universidade. E também agradecer esse convite, porque acho que há algum tempo atrás, alguns meses atrás, também foi a Ana que me convidou a colaborar num dossiê da revista Porto Arte, junto com o Francisco, e me possibilitou ter uma sistematização mais rigorosa de uma curadoria que eu fiz, que é Pequenos Gestos, e foi muito importante para elaborar, de uma perspectiva mais acadêmica, o que foi essa prática curatorial. E com a Universidade daqui do Rio Grande do Sul, do curso de arte, eu tenho uma relação já de alguns anos e sempre fui muito bem acolhida, tenho um carinho e um afeto enorme por essa instituição. Então, para mim, eu não poderia jamais recusar um convite desse, vindo de uma instituição como essa e por pessoas com as quais eu convivo e que tenho um profundo afeto, né? Também gostaria de agradecer a Cris Barros, que fez a divulgação do evento, e ao Sandro, que fez o design, né? E agradecer a todo mundo que está aqui nesse sábado, para a gente ter essa conversa, para a gente pensar junto, e, sobretudo, para a gente compartilhar uma realidade que me parece que é esse interesse em outras futuridades, né? Nos fortalecermos nessa recusa em aceitar essa realidade como a realidade, em aceitar esse mundo tal qual é imposto como mundo, né? Então, um pouco da minha fala é trazer essa certeza, gente, de que esse não é o mundo e essa não é a realidade.
né? Então, para essa fala, eu estou muito afetada pelo Laboratório de Imaginário Radical, que é um projeto que começou como uma disciplina optativa, mas rapidamente já se converteu num projeto de extensão, e que ao longo de 8 encontros, eu constituí vários amigos imaginários, né? Para citar um pouco um termo que é do grupo mexicano Ivazorix, não sei quem aqui conhece esse coletivo de artistas, mas eu recomendo veementemente acompanhar as produções e as futuridades que eles propõem. E estou muito afetada por essa experiência no Laboratório de Imaginário Radical. Também estou muito afetada por 3 pensadoras e que um pouco que vai nortear a minha conversa aqui, que é a Donna Haraway, a J. Mombassa e também a Sara Garzon. Então, esse é um pouco desses afetos mais diretos que vocês e mais implicados na minha fala, que hoje vocês vão perceber, né? E também estou muito feliz, me sinto muito feliz de pensar com uma turma, ou fazer uma conversar com a turma que se propõe, né, a iniciar um projeto, né, a iniciar uma formação. Todo início traz consigo essa possibilidade radical da transformação. E que bom, né, que tem tanta gente diferente, de várias idades, de gênero, enfim, se propondo a transformar o mundo a partir da curadoria, né? Então, eu não tenho dúvida da curadoria e da arte, obviamente, como esse espaço de transformação do mundo e de recusa, como eu já falei, a essa realidade que nos é imposta hoje, ou a esse mundo único, né? Então, dito isso, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que, inclusive, o design está muito foi muito pensado a partir desses experimentos do Laboratório de Imaginário Radical, e tem muitas cores e muitas transições. Espero que vocês se divirtam com a apresentação. E mais uma vez reforço que aqui o desejo é pensar junto, é a gente fazer muitas trocas, então fiquem muito à vontade para me interromper, perguntar, enfim, questionar, porque a gente está aqui exatamente para isso, né? Para tentar constituir, estabelecer uma realidade comum, partilhada, e para a gente se tornar aliados nessa transformação que se faz necessária nesse mundo em crise, né? Então, eu vou compartilhar agora a minha apresentação. Eu vou ficar meio fora, né? E daí vocês me avisem qualquer coisa por áudio, porque eu não vou conseguir ver. Deixa eu fazer apresentar. Aí apresentar a tela inteira, não é isso? Sim. Bruna. Tá? Vocês estão vendo a minha tela? A apresentação agora entrou. Sim? Vou só te pedir para colocar em forma de apresentação que não está ainda. Em tela inteira. Tá. Isso, agora está perfeito. Isso. Então tá, a Bruna vai me ajudar com o tempo, e vocês me ajudem caso tenha algum problema técnico, porque eu não estou vendo mais nada. E, bom, como a Bruna comentou, essa conversa que eu pensei que seria interessante a gente ter, vai girar em torno de 3 eixos, claro, mutuamente interconectados, mas é muito difícil para a gente sair desse formato binário, né, taxonômico da academia, por mais que a gente tente, ou pensar outros tipos de temporalidade e de espacialização ainda, né? Então, ela vai ser meio que encadeada, mas fica subentendido que sempre essas notas sobre lugar de enunciação, resistências anticoloniais e futuridades, elas estão juntas, né?
Então, pensando um pouco sobre esse aspecto de notas, sobre um lugar de enunciação, né? Um pouco aqui nessa tela que vocês estão vendo, tem um monte de lugares que me constituem e que me afetam. É óbvio que tem muitas coisas que atravessam tudo isso. Por exemplo, que eu tenho um cachorro chamado Estopa, que não consigo largar, que eu adoro plantas e por aí vai. Mas um pouco para vocês terem uma dimensão, que eu estou aqui porque eu sou professora, eu fui convidada, e porque sou curadora. Mas dentro disso tudo está comportado todos esses outros lugares, né? Então, além de professora de curadoria, eu também dou aula de introdução ao ensino das artes visuais, né? Que é para a turma de primeiro período e que, para mim, é uma das disciplinas mais políticas, porque tem a ver com a política de visualidade, né? Tem a ver com a curadoria, né? O que é que você leva para a sala de aula? Então, eu penso o ensino das artes visuais de maneira bastante próxima, ou quase que a mesma coisa, da curadoria. Porque também o futuro professor, ele vai ter que fazer uma curadoria, ele vai ter que apresentar para os seus alunos e estudantes um recorte, uma perspectiva, né? Então, além disso, aqui vocês podem ver um pouco das minhas pesquisas, que eu trabalho com perspectivas e práticas curatoriais decoloniais, né? Que atuo numa universidade pública, que estou muito interessada em práticas coletivas, situada em rede, né? Que sou neta de um preso e torturado político, logo, até o meu doutorado eu só pesquisava basicamente a relação entre arte e ditadura, né? Enfim, então vocês vejam que essa minha postura, esse nosso lugar de curador, de curadora, ela vem atravessada, ou ela se constitui a partir disso tudo que nos atravessa, né? Então, aqui um pouco para marcar esse meu lugar, né? E daí, quando eu estou na universidade, né? Quando eu entro, faz pouco tempo que eu estou na universidade, eu entrei no ano passado, eu começo a entender e muito isso vem com os meus estudantes, porque, como eu falei para vocês, né? Até a defesa da minha tese, esse debate do decolonial, decolonizar, ele tangenciava ao largo das minhas pesquisas, né? E aí, quando eu entro na universidade, isso me parece muito urgente, muito por conta da demanda dos estudantes. E foi justamente com eles que eu comecei a aprender isso. E aprender que, nessa perspectiva, nessa posição, né, nessa postura, nesse compromisso decolonial, estava embutido todas essas outras lutas e agenciamentos que eu já vinha traçando ao longo da minha vida, né? Então, nesse momento, eu teria dois caminhos, obviamente, ficar com esse problema, né? Ficar com o problema, e a dona Haraway, por exemplo, é uma pensadora que me chegou a partir da contribuição de uma colaboradora no Laboratório do Imaginários Radicais, né? Ou então eu poderia recusar muito confortavelmente essa perspectiva, usando esse escudo do lugar de fala, né? Porque vou trazer uma estatística aqui, tá, gente? No último INEP de 2017, foi feita uma pesquisa da autodeclaração dos docentes universitários em relação à raça, certo? Eu vou pegar aqui a estatística, né? 53,62% se declararam brancos, 0,12% indígena, 1,89% preta, 14,05% parda, 1,01% amarela e 29,39% não quis declarar, né? Então, a raça, né? Então, você veja, se você não se autoriza, se você não traz, você como docente da universidade, um debate decolonial para a universidade, se você não assume esse compromisso de descolonizar a universidade, de constituir outras políticas de conhecimento que confrontem essa política da ignorância, né? Porque você não é branco, negro, porque você não é indígena, porque você
não é queer porque você não, e você fala que você está respeitando um lugar de fala, é muito confortável, né? Então, muito rapidamente eu me dei conta que esse também, eu deveria responder politicamente a esse modelo, esse regime colonial e as suas interdições e determinações, né? Claro que isso não significa que eu estou falando em nome de, né? Não, significa que eu estou pensando com, significa que eu vou ampliar o repertório, significa que eu vou trazer problematizações, pensamentos, concepções outras de mundo. Portanto, a partir desse momento, desse encontro com os meus estudantes e dessas pesquisas, dessas reformulações, eu comecei a pensar e a me dedicar efetivamente a esse trabalho de uma perspectiva decolonial, né? Então, junto com isso, né, acompanhando esse processo, essa revisão, essa reconexão, né, com algo que me parecia até então invisível, e o projeto, como nos alerta a Grada Quilomba, é justamente esse, é a gente não saber, é a gente não ver, né? Eu comecei a me questionar e a pensar com muitos artistas, alguns dos quais, inclusive, eu trouxe aqui, como me reconectar, né? Como me reconectar com essas ancestralidades, essas vozes silenciadas, esses pensamentos subalternizados, né? E como, de fato, me posicionar desde um lugar de uma postura anticolonial, né? E essa postura anticolonial, ela não tem uma fórmula, não tem uma metodologia, pelo contrário, é uma tarefa e uma luta cotidiana que cada um que está aqui, enfim, que vai estabelecer, né? Então, a primeira questão, e também é curioso, eu acho que eu pedi para a Bruna compartilhar o texto com vocês que eu escrevi para a revista Porto Arte, e eu acho que no resumo do texto tem assim, a curadoria como um lugar de poder. Esses textos, gente, não tem nem um ano que eu escrevi. E aqui o que eu trago para você é esse primeiro questionamento, né? A curadoria é um lugar de poder ou de potência? E foi um questionamento que eu comecei já imediatamente após fazer o texto, ou que já estava me questionando, mas não sabia os nomes, né? E é por isso que nesse laboratório de imaginário radical, o nosso desafio era pensar verbetes, criar um glossário, pensar nomes, pensar outras possibilidades, né? De como nomear sem tomar posse, né? E muito como eu falei, não tem um ano que eu na apresentação, no resumo do texto, colocava a curadoria como um lugar de poder, e hoje eu já repenso tudo isso, né? Ou hoje eu já penso a curadoria como um lugar de potência, né? Porque poder, né? O que seria uma curadoria como lugar de poder? Por que reivindicar poder para a curadoria, né? Sendo que, como eu copiei aqui para vocês, o poder está completamente atrelado ao colonial. O poder é uma das tecnologias do colonial, né? Então, como Deleuze coloca, é o ato ou a relação que impede alguém de se realizar pela afirmação de sua potência. É a expropriação da potência do outro. Então, logo, curadoria não é um lugar de poder, ou não deveria ser um lugar de poder, mas sim de potência. Deveria ser um lugar onde um espaço para a afirmação da potência de todos, né? Então, eu vou compartilhar a partir de agora 3 pressupostos que me servem de guias, assim, na minha prática curatorial. E como vocês devem estar percebendo, isso tudo é muito recente, tá, gente? Isso é um pensamento que, em elaboração, é um pensar com, muito disso eu devo a essa troca com os meus estudantes, eu vou repetir, porque não é balela, é realmente, de fato, é algo que me afeta muito esse cotidiano de conversa com os estudantes e de leituras, obviamente, né? Então, o primeiro pressuposto seria a curadoria como esse lugar de potência, né? Um espaço onde seja congregados ou um espaço, uma comunidade, uma abertura para que
comunidades, para que o sensível, para que os espaços da arte, pensados no sentido mais amplo possível, porque a arte não é só dentro, não se dá só dentro do museu. O Jaider Esbel está aí criando vários museus em várias aldeias, comunidades indígenas, que são ao ar livre. Então, uma pedra faz parte do museu, o rio faz parte do museu, né? Então, a curadoria também é esse espaço para congregar várias realidades de mundo, né? Para congregar os artistas, a natureza, vários mundos, vários tipos de práticas artísticas, seres vivos, seres vivos, seres mortos, né? Um espaço para especulação. Então, essa curadoria, como eu entendo, como um lugar de potência, seria esse espaço de horizontalidades, né? De relacionalidades, de agência política, sem dúvida, de consentir, de pensar com, de devir com. Um outro importante pressuposto é a curadoria, né, pensada como uma metodologia que tem por base futuro, né? Mas não esse futuro utópico, inalcançável, esse futuro que está distante. Um pouco também, como já anunciava ou esboçava nesse texto que imagino que alguns leram, como subtítulo, que era Revolver o Passado, né? Reescrever o presente e transformar o futuro. Então, essa curadoria que tem o futuro como metodologia, ela está muito comprometida com o passado, porque esse olhar para trás é uma arma muito poderosa, né? É uma tecnologia da resistência anticolonial. Se a gente pensa que esse passado ele foi apagado, ele é escamoteado, ele é invisibilizado, né, por esse projeto de se concentrar, né, que nos é imposto, né, de vivermos a tirania do presente, né, esse presente que é extrativista, que é colonial, que nos impossibilita de olhar para o futuro e de olhar para o passado, né? Então, a gente não pode transformar o futuro sem nos conectar com o passado, com todo esse legado que nos foi negado, invisibilizado, né? E essa ideia de transformar o futuro muito passa por essa noção de responsabilidade, né? Dessa ideia de futuro, de ficar com um problema, desse de fato de acreditar que a gente transforma o futuro reescrevendo o presente, que a gente pode sim desenhar outros futuros. Na verdade, já tem muita gente fazendo isso, já temos muitas pessoas comprometidas com essa tarefa, e é um pouco a tarefa também que eu me coloco, né? Pensar esse futuro desde a perspectiva do passado, mas muito conectados com as urgências do presente, né? E o terceiro pressuposto de uma prática curatorial, que eu diria anticolonial, seria pensar a curadoria como um trabalho generativo, né? Então, um trabalho generativo que nos possibilitasse desenhar, constituir, estabelecer novas formas do real e novas formas de representar o real, né? Como um lugar de agenciamento de mundos múltiplos, né? Demonstrar, a partir do trabalho de curadoria, esses mecanismos de apropriação e de representação do domínio moderno colonial sobre o real. Essa tentativa incansável e vitoriosa, na maioria das vezes, já que invisibiliza todas as outras possibilidades, de nos fazer acreditar que o real é o que está aqui, é o que está colocado por esse projeto. E quando eu falo de domínio moderno colonial, eu estou falando do presente, eu não estou falando da modernidade, não é do passado, eu estou falando do sistema mundo capitalista, que é fundado ainda nesses preceitos, nesse par, né, moderno-colonial, como o grupo Modernidade, Colonialidade, Decolonialidade já vem trabalhando desde os anos 90, né, demonstrando como a base desse sistema mundo capitalista é esse projeto moderno-colonial, né? E aí, claro, que esses são os pressupostos, né? Curadoria como um lugar de potência, curadoria, né, que tenha
como metodologia ao futuro, curadoria que se pense como um trabalho generativo. Mas esses pressupostos, eles vêm acompanhados de muitos desafios para sua aplicação, vamos pensar assim, né? De dilemas éticos, de absorção, de tentativa de absorção, de tentativa de despolitização. Então, um pouco quando a Bruna e a Ana me convidaram para fazer essa conversa, e inclusive eu conversando, perguntava qual era o perfil da turma, e eu fiquei muito feliz em saber que o perfil era muito diverso, né? E muito feliz também por ter essa possibilidade de conversar com seres humanos que estão interessados em iniciar um projeto e exatamente nesse iniciar um projeto, essa potência de transformação do mundo, eu poder apresentar já de início uma perspectiva do meu entendimento de curadoria e um pouco convidá-los a assumir também a ficar também com esse problema, a assumir também essa responsabilidade que eu me coloco cotidianamente como uma tarefa, né, e como um desafio, né? Então, agora um pouco é compartilhar com vocês justamente essas questões, né, do como, né? E aqui, reforçando, eu estou pensando muito com a J. Mombassa, estou pensando muito com a Sara Gazon, a Donna Haraway, né? Então, algo que eu acho que é importante para a gente pensar, né, para todos nós, inclusive, não só para quem está interessado em começar a atuar com a curadoria, né, como existir fora desse sistema capitalista moderno colonial, né? Como construir metodologias de especulações que nos possibilite construir realidades e futuridades alternativas. Como desaprender e reaprender com nossas ancestralidades e com o não ocidental. Como, por meio de agenciamentos curatoriais, desfazer, desobedecer, reparar, reabilitar. Como os imaginários artísticos e curatoriais podem contribuir na construção de outras formas de ver, saber, ser, de existir no mundo. Como, por meio de agenciamentos curatoriais, imaginar e performar mundos. Como os imaginários e contravisualidades artísticos têm contribuído na reparação de um mundo em crise. Como não cultivar essa plantação cognitiva? E esse é um desafio, é um pensamento que me é muito caro e eu recomendo que vocês leiam esse texto, chama A Plantação Cognitiva, da J. Mombassa. Está disponível no site do MASP, e que nos colocam grandes problemas e grandes desafios, assim, né? Então, essa plantação cognitiva seria esse modo particular de agenciar a sujeição negra em favor da reprodução de um sistema produtivo que continua a obra da escravidão, na medida em que faz coincidir processos de extração de valor com um regime de violência antinegra, né? Então, o que seria essa plantação cognitiva? Mais para frente, eu vou retomar essa questão e um pouco deixar ela um pouco mais clara, né? Como não cultivar essa plantação cognitiva, né? Como ver a diferença de um modo horizontal e não como valor, né? A diferença que seja racial, de gênero, né? Tudo isso já se tornou, vocês sabem, um nicho de mercado, né? Tudo isso já é capitalizado, despolitizado. Então, como a gente vê essa diferença de um modo horizontal e não como um valor, né? Como modificar as artes e os pensamentos indígenas, negros, anticoloniais? Como friccionar o jogo neoliberal do capitalismo cognitivo, sustentado pela produção da diferença, a diferença como valor? E aí a J. Mombassa nos dá um caminho, uma alternativa que seria esse direito à opacidade, esse direito de existir para além desse marcador que é a diferença, que junto vem a questão da valoração, né? Como desarticular tecnologias de esvaziamento, absorção e despotencialização do verbo descolonizar.
Voltando, para J. Mombassa, descolonizar é um verbo, né? E, de fato, é um verbo porque nos exige ação, né? Como interromper processos recoloniais de extração de valor no marco do sistema da arte contemporânea? Como, enquanto aliada da causa indígena e antirracista, e diante da urgência em descolonizar os sistemas das artes, não ser condescendente com processos institucionais de absorção, despotencializadores e de propostas curatoriais recolonizadoras. Essas são algumas das questões que eu me coloco cotidianamente. E, claro, gente, assim, eu não consigo, muitas vezes, eu não consigo chegar no bom termo, né? Ficar bem comigo, porque, como eu falei, a questão da curadoria, que é um espaço político, né, de agenciamento político. Então, ninguém faz uma curadoria sozinha, né? E muito embora, às vezes, a curadoria tenha uma autoria, né? Inclusive, na minha trajetória, eu tenho muito mais curadorias compartilhadas do que curadorias individuais, justamente por acreditar que se pensa melhor quando se pensa quando se pensa junto, né? Mas a gente não consegue fazer uma curadoria, mesmo essa curadoria individual sozinha, né? Então, a gente vai precisar sempre de negociação e políticas e com várias instâncias, né? Seja com artistas, museus, isso imagino que é o beabá, enfim, que vocês, a maioria que está aqui já deve saber, dos que estão se propondo a começar essa especialização já deve saber, né? Mas essas são as questões que eu quis compartilhar com vocês e que me mobilizam e que também traz dá um pouco da dimensão, do desafio da tarefa que você se comprometer a transformar o mundo, e a gente não deve pensar menor do que isso, né? A transformar essas realidades que não são impostas a partir dessa perspectiva decolonial, né? Então, vai ter muito antagonismo, muita contradição, muitos dilemas éticos, que às vezes, inclusive morais, né? Nesse processo todo, né? E um pouco desses desafios, eles nos são minimizados ou eles são deixados um pouco mais leves no sentido quando a gente entende que tem muita gente comprometida com esses processos e muita gente que já está nos apresentando futuridades, né? E aqui eu falo, obviamente, não só de todos esses levantes sociais, né, da sociedade civil, da população, seja em Santiago, seja na Argentina, em Medellín, seja nessa destituição, nessa recusa a os monumentos que elegem justamente os colonizadores, né? Então, mas também como, e aí é uma parte que nos toca profundamente, os nossos artistas estão pensando esse processo, como eles estão comprometidos com essa transformação, como eles estão produzindo uma transformação política, social, né? Sem prescindir da forma artística, sem abrir mão da autonomia da arte, né? Como eles estão fazendo isso? Um primeiro exemplo que eu trouxe aqui, não sei quem viu, é esse trabalho da Carol Walker, Fundos Americanos, que foi comissionado acho que pela Hyundai, né, Modern. E quem ainda não viu, eu acredito, nem está mais, mas eu acho que no site da Tate tem toda uma documentação, tem muitos vídeos, enfim. Mas, se a gente pensa que esse projeto foi executado no mesmo momento em que a gente estava vendo a população derrubando estátuas de racistas, de pessoas que trabalhavam com o tráfico humano, a gente vê a conexão desse trabalho com a realidade material e, é óbvio, a implicação e o compromisso dessa artista nesse processo de transformação. Então,
esse Fons, e a Carol Walker, eu tenho uma citação dela, que ela fala assim, meu trabalho sempre foi uma máquina do tempo, olhando para trás, através de décadas e séculos, para chegar a alguma compreensão de meu lugar no momento contemporâneo. Então, esse Fons Americanos, a artista conta que estava passando e viu a estátua da Vitória, o Memorial Vitória, né, da Rainha Vitória, em frente ao Palácio de Buckingham, em Londres, né? Um memorial que foi projetado em 1901, inaugurado em 1911, né, para homenagear essa, eu estou lendo aqui, tá, gente? A realização da Rainha Vitória, que foi a rainha do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda, bem como a imperatriz da Índia. E aí a artista, em vez de uma celebração do Império Britânico, né, com esse trabalho, ela inverte a função usual de um memorial e questiona essas narrativas de poder, né? Ela vai explorar as histórias interconectadas da África, América e Europa, né, para justamente demonstrar, né, e reconhecer como o legado do comércio transatlântico de escravos moldou o desenvolvimento da identidade da cultura negra na América e na Europa, mas também possibilitou, né, toda essa constituição desse império, né, dessa hegemonia, desse eurocentrismo que a gente tem hoje, né? Do mesmo jeito, a Grada Quilomba, que eu trouxe aqui um trecho de um dos trabalhos dela, na verdade é um estilo, né, de uma exposição que ela pensou, montou na Pinacoteca, acredito que muitos viram, que é a Desobediência Poética, e aí está a Grada, Esfinge, né, se colocando a questão de desafiando Moses, né, que é quem está na frente dela, a saber responder a pergunta que a história coloca, né? E aí desobedecer poeticamente as narrativas que a gente recebe. E essa é uma tarefa, é um compromisso da Grada, né? Trabalhar com a política de conhecimento e política da ignorância, né? Nos questionar o tempo inteiro sobre o que é o conhecimento, quem está autorizado a produzir conhecimento, o que eu conheço, por que conheço, como eu sou representada, né? Também a Salisa Rosa, e aqui eu fiz 3 apanhados do que seria essa imagem, essa representação da mulher indígena, seja em Iracema, José de Alencar, a Iracema de José Maria de Medeiros Pintor, e a Salisa Rosa no projeto Identidade e Ficção, de 2019, que inclusive foi comissionado pela Exposição Estratégias do Feminino, né? Então, essas são futuridades que eu estou apresentando aqui, para a gente também ter essa certeza de que o jogo não está perdido, né? E eu não gosto de pensar em termos de jogo, mas a disputa está em processo, né? Do mesmo modo, eu trago aqui essa publicação, Macron Naiman, O Mito Através do Tempo, com ilustração do Teres Bell, com colaboração de vários indígenas, né, o Apxana, Macuxi, que também confronta, interpela, questiona, desautoriza o Macunaíma de Mário de Andrade. E faz isso na casa de Mário de Andrade, por ocasião não sei se do centenário, eu acho, não, enfim, aniversário do Mário de Andrade, que foi organizado pelo governo, pela prefeitura, ou foi pelo estado de Pernambuco, de São Paulo. Eles fazem essa confrontação, né, e questionam por que o Mário de Andrade sequestra o mito macunaíma, né. Também eu trago essa outra situação, que é do trabalho do Denilson Baniwa, Reantropofagia, né, que também, mais uma vez, interpela essa narrativa, essa representação, recusa, né, essa narrativa, né. Do mesmo jeito, mais uma vez, o Denilson Baniwa, quando, 10 anos depois, né, da Bienal da Antropofagia, que é muito celebrada, e que teve no núcleo histórico várias representações, vários indígenas representados, o Denilson Bania, o Denilson Bania 10 anos depois, não é convidado, não tem convite para artistas indígenas contemporâneos participar na 33ª Bienal, e ele vai lá acertar as contas, né? Ele vai lá denunciar, ele vai lá recusar, ele vai lá confrontar,
né? Ou seja, não vai passar em branco, né? Ninguém, não, a gente, ele está dizendo, não autorizamos mais, né? Em um pouco, eu trouxe as duas exposições, e aí já é pensando um pouco da minha prática curatorial recente, né, para a gente conversar, mas eu não vou falar sobre elas duas, porque, enfim, vocês leram, e eu acho que é melhor a gente conversar do que eu explicar alguma coisa. Mas um desafio nessas estratégias do feminino, por exemplo, era como trabalhar de uma perspectiva da reparação, quando também se tinha uma possibilidade de espetacularização, né? E aí um pouco isso, quais foram os critérios de seleção e de comissionamento, que aí depois a gente fala, eu posso falar melhor, por exemplo, como o trabalho da Salisa Rosa foi comissionado e como o trabalho de outras artistas indígenas, artistas negras, mulheres trans, foram comissionados em detrimento já de artistas canônicas, enfim. E a outra questão da memória disruptiva, pequenos gestos, né, que essa daqui, vamos pensar, foi uma exposição numa instituição privada, memória disruptiva numa instituição pública. Aqui eu pude convidar, né, a comissão curatorial pôde convidar todas as artistas que desejassem, né? Aqui eu tinha que trabalhar com uma coleção, com um acervo, então, a partir desse acervo, como construir, manter ou reformular uma narrativa histórica, né? Então, eu acho que fui bem expressa, bem rápido, mas basicamente era isso. E para fechar, só para ficar um pouco mais claro, né? Vou voltar aqui para os 3 eixos. Então, esse nota sobre o lugar de enunciação da minha perspectiva só faz sentido se for desenvolvido um trabalho curatorial como uma plataforma integrada da docência, né? Como eu falei para vocês. Então, e por isso que eu agradeci o convite da Ana e do Francisco para o dossiê, que me possibilitou fazer um texto acadêmico sobre um projeto de uma exposição que também fez parte da minha atividade na universidade, né? Essas resistências anticoloniais diz respeito a todos esses desafios e os 3 pressupostos que eu trago de entendimento do que seria uma prática curatorial, né? E as futuridades estão aí, elas existem, e só que tem muitos aparatos, tem um sistema inteiro colocando interditando a nossa visão e nos fazendo acreditar que o mundo e a realidade que a gente tem hoje é a que é, e que sempre foi assim, e que só existe essa possibilidade. E esses artistas, eles estão nos dizendo, estão nos mostrando que não é verdade, né? E um pouco reforça aqui o convite para quem está começando e está tentando ter interesse e se dedicar à curadoria, de pensar essas possibilidades e potencialidades do exercício de uma prática curatorial comprometida, de fato, com uma perspectiva e com a luta anticolonial. Bom, é isso. Eu vou voltar para aí. Vou sair daqui. Não sei como é que faz para voltar. Eu acho que só fechar a apresentação é o suficiente. Isso, agora está voltando. Volta. Bom, então... Não sei se eu falei muito rápido, é muito estranho porque eu não vejo ninguém. É esquisito, né? Mas, na verdade, tu falou em 45 minutos. Também acho que foi muita coisa, né? Não, foi muito bem. Eu estava conversando com a Ana aqui por WhatsApp, se eu te interrompia para avisar da passagem do tempo, mas estava tão fluido e tão gostoso que a gente combinou que a gente não ia te interromper, ia te deixar falar. Então, antes de qualquer coisa, te agradecer pela linda fala, que traz muitas reflexões e me deixa verdadeiramente emocionada em vários momentos. Então, muito, muito obrigada. Me parece que a nossa intenção ao te trazer aqui foi mais do que plenamente atingida. Fico muito feliz de compartilhar esse momento com tanta gente aqui. Eu não vou me prolongar muito, só quero te agradecer e reforçar o lindo convite, né, que tu
lança aos nossos alunos nessa tarefa e desafio diários de compartilhar a responsabilidade, né, de repensar esse futuro, ou melhor, de construir esse futuro possível a partir dessas reescritas do presente. Eu vejo que já tem pessoas inscritas para te fazer algumas perguntas aqui no chat, vou reforçar o que eu pedi no chat, que as pessoas, por favor, vão se inscrevendo ali, e na ordem que elas se inscrevam, a gente vai chamando, vai abrindo o microfone e a gente estabelece uma conversa. Acho que fica mais ou menos fácil da gente organizar o fluxo da fala assim. Eu vejo que a professora Ana já é a primeira inscrita, e aí, na sequência, eu vou administrando. Fabrícia, querida, mais uma vez, muito obrigada. É uma alegria enorme ter passado essa manhã aqui com vocês, e a gente volta a conversar na sequência. Eu vou chamar a professora Ana. Ficando o microfone, eu estava olhando. Bom, Fabrícia, muito obrigada. Já também, junto aqui com o Francisco, não é? Agradecemos a tua participação no nosso dossiê, que está pronto, mas ainda faltam alguns detalhes na revista Porto Arte, logo ele estará sendo também amplamente divulgado, mas o teu artigo já está público, não é? Já é publicado. Bom, enquanto eu dou assim um pouquinho, nós damos um pouquinho mais de tempo, não é, para que as pessoas pensem em perguntas. Quero dizer que é muito forte a tua fala, ela nos traz questões assim muito intensas. Tu comentaste ali que esses desafios foram colocados também pela tua prática docente, mesclada com a prática curatorial, e eu quero dizer que da perspectiva de alguém como eu, que atua há quase 30 anos na docência e dentro da URGS há 25 anos, essas questões são muito, muito fortes, até porque nos faz perceber, nós professores que estamos há muito tempo, e que também estudamos, fizemos a nossa formação lá nos anos 80, enfim, que o quanto fomos, assim, estávamos de alguma maneira imersos, cegados por essa lógica de funcionamento do sistema, embora tivéssemos uma prática, uma atuação crítica, posicionamentos críticos, fôssemos antirracistas, questões contra, enfim, preconceitos de gênero, étnicos, raciais, mas, ao mesmo tempo, é tão forte, não é? Ele nos engole. Então, de certa forma, eu gostaria, se tu pudesse nos falar um pouco mais desse jogo, tu disseste que não é jogo, mas, enfim, dessa articulação entre poder e potência, porque eu tenho pensado também há muitos anos, já faz um tempo que eu penso sobre isso. Publiquei um artigo em 2013 que procurava discutir essas noções de opacidade e transparência, um artigo que eu publiquei via, né, uma participação na ANPAP, e que discutia essas duas noções. E eu fiquei pensando que essa é uma grande questão, não é? Como não ser condescendente com essas práticas, com esses procedimentos coloniais, racistas, misóginos, homofóbicos, enfim, não é como recusar quando, na verdade, quando acontece que você é convidado por uma instituição, ou principalmente quando você é convidado por uma instituição, ou seja, como for, você tem um projeto dentro de uma instituição, e mesmo que exista uma proposta de fachada, até que ponto você lida com esse conflito? Até porque, às vezes, você se vê confrontado com a situação de que aquela instituição tem algumas fragilidades, você sabe que a instituição luta, às vezes, aquela equipe que está ali à frente daquela instituição luta com tantas
também com tantos desafios para levar à frente alguns projetos, como que a partir de dentro, principalmente quando você é convidado, não é? Ou também se você está à frente de uma instituição, como curador, como é que você desconstrói sem destruir, não é? Porque, digamos assim, é tipo jogar o bebê junto fora com a água do banho. Mas a minha questão seria também pensar essa relação de potência e poder na medida em que eu penso que ela não é exatamente uma oposição, mas que nós temos que pensar formas de que esta potência possa afetar as relações de poder, porque é isso que nós buscamos, que essas relações de poder, de alguma maneira, sejam afetadas, sejam, enfim, a maneira como Rancière, por exemplo, fala ali na questão do dissenso, ou de uma eficácia crítica da arte, enfim, que essas posições, de alguma maneira, sejam mexidas, sem que você, digamos assim, a não ser que eu opte, não é, por uma destruição, desestabilização do sistema. Talvez seja preciso, talvez a gente precise realmente de algo mais radical, não é? Mas, enfim, se tu pudesse falar um pouco mais sobre esse jogo, sobre essa articulação entre potência e poder, como a potência pode afetar as relações de poder, tendo em conta que nós temos esses desafios, não é? Quando atuamos efetivamente numa prática curatorial, seja dentro de uma instituição, seja sendo convidado por ela. Tá? É aberta. Como tu quiseres falar sobre isso, te agradecer mais uma vez por tudo que tu nos traz, que eu acho que vai impactar muito todo, como, né, foi com a aula inaugural do Igor o ano passado, vai impactar todo o nosso curso a partir daqui. Obrigada, Fabrícia, desde já. Obrigada, Ana, pela questão. Bom, essa sua fala é o que eu me coloco todo dia, me questiono exatamente, é isso na minha cabeça, e aí aparece uma coisa aqui, aparece uma coisa ali, e você vai, mas isso continua ressoando, porque, de fato, eu acho a curadoria, ela está imersa em jogos de poder, né? Seja nas instituições, seja no mercado, seja, enfim, em várias instâncias tem o poder ali. E eu acho que essa presença da potência, reivindicar ou pensar a curadoria como um lugar de potência, tem a ver com uma desarticulação, sim, do poder a partir da potência. Agora, como é que a gente faz isso? Né? Não tem uma fala, não tem um beabá, né? Uma cartilha, porque cada curadoria, cada convite, você vai ter que negociar, você vai ter que fazer agenciamentos, a princípio, pelo afeto, que é o que eu penso muito poder a partir da perspectiva do Spinoza, mas que é atualizado, né? Vem por Nietzsche, e chega em Deleuze, enfim. Mas pensando potência como esse lugar onde você pode existir com liberdade, porque você pode existir no que você acredita como sendo a sua verdade, né? Então, eu vou dar um exemplo concreto, porque eu acho que é bom para a gente pensar, já que a gente está com o pessoal da curadoria, que é como, a partir da potência, do pensamento da curadoria como um espaço potência, eu tentei, junto com minhas colegas que compartilharam a curadoria, desarticular o poder e interesses de um banco por trás de uma exposição, como foi a estratégia do feminino, que eu não sei quem viu. E é bom também que, como aconteceu em Porto Alegre, talvez muitas ou muitos aqui tenham visto essa exposição, né? Então, essa eu acho que é um caso bom para a gente pensar isso. Então, quando fui convidada para participar dessa curadoria, numa exposição tão difícil e tão problemática como essa, né, que era uma exposição de reparação, uma exposição que o banco foi obrigado a fazer pelo Ministério Público, né? E é claro que se queria fazer algo completamente despotencializado, completamente uma perspectiva do feminino, né, das lutas
feministas completamente despolitizada, né? E a partir de uma categoria, de um nicho de mercado que é a arte muito, que se usa muito, né? Como um token de mercado, né? Vamos pensar assim. E aí eu acho que quando eu fui convidada, uma das condições, eu fiquei responsável pela pesquisa de artistas, né? Então, eu acho que, por exemplo, essa exposição, que a princípio seria para discutir a questão do feminismo, e que só pensava mulher, só entendia mulher a partir do sexo biológico, ela, de repente, ela se abriu para a perspectiva de entendimento muito mais amplo do que é ser mulher, né? Uma perspectiva interseccional. E aí a gente pode convidar artistas, e aqui vem a parte da condescendência, artistas, mulheres indígenas que tinham produções potentes, artistas, mulheres negras que tinham produções potentes, artistas, mulheres trans que tinham produções potentes. A gente não fez um convite, quer dizer, a título só de preencher uma cota, né? Não foi. A gente olhou, a gente conhece as produções, muitas das artistas, inclusive, já tinham uma relação de pesquisa, né, de compartilhamento. Então, uma exposição que era destinada só para nomes, de preferência, de mulheres, de artistas não vivas, artistas que já estivessem em coleções, de repente, começa a ser povoado também por artistas vivas, de segmentos historicamente marginalizados, subalternizados, minorizados. Né? É claro, dentro desse jogo, o que é que se pode fazer? A gente pode fazer alguma coisa, óbvio. Não vou dizer, foi o melhor que eu podia... Mas ali, dentro daquela situação, foi o melhor que se pode ser feito. E a gente lutou muito para chegar no formato que chegou. E, por exemplo, alguns critérios. A princípio, não teria comissionamento, porque a ideia era justamente trabalhar com artistas canônicas. Né? O Francisco está aqui, ele acompanhou tudo. A princípio era trabalhar com artistas canônicas, mas, de repente, a gente conseguiu comissionar obras de artistas, entendeu? Teve comissionamento, mas de que artistas? Quais artistas comissionar? As artistas mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres trans. Isso é uma política de reparação. Política de reparação não é você pegar um monte de artista mulher canônica e colocar na exposição. Você pegar Maria Martins, você pegar e botar. Isso não é reparação. Você está operando no mesmo lugar. Então, foi uma exposição que foi completa, e foi uma exposição completamente boicotada por todos e todas, né? Você não teve repercussão nenhuma, nenhuma. E a gente teve trabalhos como o da Salisa Rosa comissionado, como o da Mônica, incrível, né? A gente, e apesar, em detrimento desse poder, dessa política da ignorância, a gente conseguiu, a partir de negociação, a partir de fato, de acreditar que a curadoria é um lugar de potência, transformar, sim. A gente conseguiu fazer isso. Eu tenho muito orgulho dessa exposição. E defendo muito essa exposição, porque só quem estava lá é que sabe da dificuldade, né? E basta dizer que eu fui para 2 dias seguidos no hospital, aí em Porto Alegre, nesse processo de montagem da exposição. Então, não foi nada fácil, mas, diante disso, eu ainda acho que venceu a potência, sabe? Assim, e foi muito bom, e foi muito, de fato, e cumpriu a tarefa que era da reparação, né? E na abertura da exposição, quem viu as fotos, as artistas que estavam lá presentes, está aí para a gente ver, de fato, o que é pensar junto uma exposição e operar na chave da potência, né? Enfim, eu não sei se eu te respondi, mas e tem mais uma questão, sabe, Ana, que é muito complicada e que enfim, que é essa política do cancelamento. Então, a gente é desautorizado o tempo inteiro, a gente não pode falar nada, como se só coubesse a fala. Aí a gente vai voltar para a questão da transparência e da opacidade, né? Porque não existe nada mais transparente do que a diferença. Não existe. A transparência ela é completamente transparente, né? Tá. Claro que eu reivindico uma identidade política de lésbica, mas isso
sabe? Mas é muito, muito mais potente você operar na opacidade. A J. Mombassa desenvolve isso com grande lucidez. Então, para o mercado, o transparente é exatamente o que a gente vê quando a gente entra numa exposição de arte, que você tem um nicho para arte queer, um nicho para isso. Como a gente viu no último panorama, aquele aquário completamente descolado do resto da exposição, onde estava a vulcânica. Para mim, aquilo é um sintoma da transparência e de como a diferença é valorada e capitalizada e absolvida. Foi muito sintomático. Para mim, aquela imagem emblemática. É aquele aquário com a vulcânica e com todas as trans ali, completamente descolada do resto do panorama Sertões. Né? Isso, para mim, é um estudo de caso. Eu estou desenvolvendo um texto até sobre esse panorama. Mas, enfim, bom, não sei se eu te respondi, porque não tem resposta, a gente tem que pensar junto. Só te agradeço, nós estamos pensando juntas, lançando desafios, porque é um tema muito desafiador. Uhum. Não tem... Bom, vamos passar adiante, né? Aqui na sequência eu tenho a Geisa inscrita e depois o Adriano, Andréia, Sandra e Bianca, só para a gente ter mais ou menos uma noção da quantidade de pessoas. Geisa, a Jaque Sampaio também não está inscrita, eu acho que eu localizei aqui Jaque Sampaio. Não, a Jaque disse que a tua pergunta já contemplou ela. Tá. Eu estou escrevendo o Nicolas na sequência. Tá. Geisa, por favor. Tá, Nicolas se inscreveu também. Tá. Fabrícia, eu senti um calorzinho, um afeto, uma vivificação no coração que eu achei emocionante. E eu confesso que chorei, e eu confesso que aqui estar com vocês me parece uma revolução. Eu acho que todo mundo está sentindo essa vibração. Eu senti vibrar, e primeiro gratidão, né? E depois dizer que eu estou animadíssima, estou feliz, estou arrepiada. E a questão, então, claro, isso eu acho que todo mundo está sentindo, e eu estou, assim, muito, muito feliz mesmo esta manhã. A questão, então, mais específica seria assim, quando tu falas, então, em enunciação, tem algum teórico? Eu sou linguista, eu sou cantora, e eu sou de uma área, assim, que busca linguagens e lugar de fala neste departamento, digamos, tá? Mas eu estudei Bakhtin, Benveniste, Lacan, eu não sei por onde que tu traz essa teoria de enunciação, tem alguma teoria específica? Ou é a enunciação no sentido mais amplo? Não, eu nem sei te responder. A maioria dos autores que você mencionou, eu conheço, mas nunca li. Mas, assim, eu penso muito essas questões a partir da J. Mombassa, a partir de uma perspectiva queer. Claro, aí tem aqueles clássicos, né? Da coleção da Djamila. Mas esse lugar de enunciação, para mim, é esse lugar que cabe a mim, a você, a cada um da gente nos enunciar, né? É a consciência, né? A consciência é saber de si, né? Resumindo, consciência é saber de si. Lugar de enunciação passa por um entendimento da consciência, né? Desse saber de si. Então, esse lugar de enunciação é um pouco o que eu apresentei para vocês. Tem muita implicação direta com a vida, com a existência, né? Mas, inclusive, se você quiser compartilhar algum teórico desse debate, eu até agradeço, enfim. Não, eu busco até cavar um espaço de estudo para mim com os meus teóricos, mas com essa transversalidade. E eu gosto de pensar, por exemplo, no livro da Spivak, Pode um Subalterno Falar? Eu gosto de ouvir também essas vozes que foram subalternizadas, minorizadas, invisibilizadas. Né? Eu acho que é por aí, sabe? Então, por exemplo, eu aprendo muito sobre enunciação quando eu entro no blog do Jair Deresbel e ele reivindica e exige para a produção que ele faz uma arte indígena contemporânea. Ele está enunciando o lugar ali, ele está defendendo, né? Ele como artista indígena, né? Então, eu acho que é importante olhar como é que esses modos de enunciação que nos são colocados, ou tradicionalmente colocados, né? Eles não são mais legitimados, eles estão colocados em suspensão, né?
Quem enuncia? Quem tem o poder de enunciar? Quem tem o poder de se enunciar? Quem fala? Quem pode falar? Tá. Essa enunciação que na linguística a gente estuda, com os teóricos que eu falei, principalmente o Banvanist, que a nossa enunciação ela só pode acontecer com base na intersubjetividade, quer dizer, eu enuncio quando eu me constituo como eu a partir do olhar do outro. Né? Então, aí tem um campo bem lindo que dá para a gente pensar bastante coisa, mas o olhar do outro está nos colonizando, então. Então, tem uma dialética entre o meu lugar e o lugar que o outro me atravessa, então, o meu lugar já é atravessado e é colonizado, então, isso é perfeito, sabe, para um estudo. Eu acho que a gente... Eu me vejo nesse tipo de A gente não consegue existir nem se constituir sem um outro. Agora, Sim, a gente pode ser... Mas o outro, no caso, está presente demais, pode né? ser como potência. Outro nesse eu. Pode ser um encontro de potência e de mútua afetação e transformação, ou pode ser esse encontro de poder, que é subalternização, né? Claro. Ah, legal. Gratidão, gratidão. Bom, então eu vou chamar o Adriano agora, ele tinha uma questão específica. Adriano, por favor, abre o microfone. Bom dia, muito obrigado pela aula, Fabrícia, obrigado. Eu estou me colocando aqui no lugar de aprendente mesmo, viu? Então, algumas coisas eu estou me apropriando novamente, passado muito tempo dos estudos acadêmicos. Então, eu vi que tu usaste um termo mais de uma vez, comissionamento, né? E aí eu fui buscar rapidamente aqui, olhar o significado e trata de, no que está colocado ali, atribuição de um poder temporário, né, mais ou menos, delegação de um poder provisório, um dos significados desse termo ali, procurando rapidamente no Google. E, mais de uma vez, tu usaste esse termo para alguns artistas. Então, esse artista foi comissionado, essa obra foi comissionada. Eu gostaria só de entender um pouquinho mais, por favor, como se dá a utilização desse termo, né, a aplicação desse termo nas tuas proposições ali, por favor, para eu compreender melhor o significado. Obrigado. É bom essa questão, porque também deixa claro, né, que não é um termo específico, né? Enfim, é muito semântico, mas assim, no campo da curadoria, o comissionamento tem relação com o convite para que um artista ou um artista produza uma obra. E aí, essa obra pode ser desde por exemplo, para a exposição Estratégias do Feminino, as artistas tiveram muita autonomia para decidir o que produzir, né? Tiveram completamente autonomia. Muitas, inclusive, viram nesse comissionamento a possibilidade de colocar, de realização de projetos que já tinham, por exemplo, que não tinha possibilidade de viabilizar financeiramente o projeto, e nessa ocasião viram a possibilidade. Outros tipos de comissionamentos possíveis também pode se dar pelo financiamento, obviamente, da obra, mas a partir de um acompanhamento mais meticuloso, uma tutoria do curador, uma construção, né, uma troca mais presente, mais efetiva. Mas, resumindo, você financiar a produção de um trabalho, né? Muito obrigado. Obrigada, Fabrícia. Adriano, a gente vai conversar mais detidamente sobre o comissionamento de obras na disciplina de Studio Visits, né, que vai falar justamente sobre esse acompanhamento mais próximo, né, do trabalho do curador, desempenhando isso junto ao artista no seu ateliê. Então, acho que aí a gente vai conseguir aprofundar um pouco essa discussão. Eu queria chamar a Andréia para fazer a pergunta dela. Tinha se inscrito. Bom dia, professora Fabrícia, tudo bom? Eu me sinto contempladíssima com a sua palestra, porque, principalmente quando a senhora começou, né, ali no início, falando que sua pesquisa foi a partir dos questionamentos dos alunos, que a senhora teve na graduação, e eu me lembro com muita clareza na minha graduação, eu sou ativista social, né, sou do movimento negro há mais de 20 anos, e quando eu entrei na graduação, isso foi, logo ali, foi em 2003, e saí em 2006,
pela Universidade Estadual, eu falava sobre questões raciais e os negros na arte, e os professores, não, isso não existe, a arte é universal, e isso professores doutores, professores que tinham estudado fora e tudo mais, ainda tinham esse discurso, e eu via que era um discurso branco, né, e machista, e a gente não via artistas negros na universidade. E eu perguntava sobre a arte negra, perguntava sobre esses artistas, e um amigo e uma amiga que me apresentaram, um apresentou um livro sobre máscaras africanas, e outro me apresentou, me deu de presente o catálogo do Rubem Valentim. Aí isso fez com que existe, tá? Vamos lá, vamos fazer. E mesmo assim, teve uma professora só, que ela era ela tinha sido da URGS, aluna da URGS, era professora lá, que é a Duda Gonçalves, ela aceitou meu trabalho de conclusão ser minha coordenadora da minha monografia. E aí ela pegou para ela e disse, não, vamos fazer. Porque o meu trabalho era trabalhar com a minha ancestralidade negra, indígena, e fazer todo um trabalho sobre isso. E foi muito complicado na época, muito complicado. Então, eu fiquei muito contente quando a senhora coloca, né, que foi esse trabalho com os alunos que fez a senhora ir adiante, né? E a gente percebe, isso é tão delicado a gente entrar com esse assunto, porque entra E quando eu fiz a minha inscrição agora para a URGS, para o pós, que eu me bati muito, fui em vários pós na área da educação, e vi que nada me contemplava, e quando eu me inscrevi, eu coloquei ali que eu queria trabalhar com curadoria de mulheres negras. Mas eu fiquei, daqui um pouco eles vão rejeitar, né? Vão me rejeitar só por causa desse assunto, né? Mas não, eu fui acolhida, fiquei muito feliz, né? E eu disse, bom, tem uma abertura nesse assunto, né? E agora que teve essa palestra de decolonização, eu fiquei assim, estou pulando aqui, né? Mas essa é a minha contribuição. A minha pergunta é, onde estão as mulheres, principalmente na contemporaneidade? A senhora tem uma pesquisa sobre isso? Mulheres artistas negras na contemporaneidade, a senhora tem uma pesquisa sobre isso? A senhora tem uma contribuição sobre isso? Eu não tenho uma contribuição, mas assim, eu tenho acompanhado trabalhos de várias curadoras e artistas negras. Por exemplo, a gente hoje tem a Trienal Frestas, dessa edição, tem a curadoria compartilhada com duas curadoras e um curador, eu não sei se ele se identifica como ele, ela, não binária, não sei, que é a Diane Lima, a Beatriz Lemos e agora me escapou o nome dele, mas agora está acontecendo essa Trienal. O Mando Rio acaba de selecionar no concurso internacional a Kenia Ellison como curadora, junto com Pablo. A gente tem muitas artistas negras, muitas mulheres artistas negras atuando, como a Mônica Ventura, Fernanda Castro, a Eliane Silva, não, tem, nem consigo, a Aline Mota, tem muitas. E isso você não vai ter... isso se a gente ficar só no Brasil, né? Na América Latina. Desculpa lhe interromper, mas eu vou lhe pedir, se der, para conversar com a professora Ana e a Bruna, se puder mandar essa listagem para mim, eu agradeço muito, tá? Com certeza. E depois aí também eu peço para a Bruna e a Ana passar meu contato, a gente pode ficar em contato também, tá? Obrigada, Andréia. Obrigada, Fabrícia. A próxima questão seria da professora Bianca. Me ouvem? Sim. Me veem? Acho que sim, não sei. Sim.
Sim, deixa eu segurar aqui. Ah, peraí. A câmera Tá está ao virada? contrário, tá virada. A minha câmera está ao contrário. Peraí, desculpem aí. Tem que pegar de Não consigo selfie. desvirar, gente. Não consigo Estamos desvirar. vendo a tua mesa, bonita ela. Linda, né? Uma mesa linda. Só não consigo desvirar a minha câmera. Eu clico aqui e não aparece. Bom, enfim. Deixa eu fechar antes que eu mostre alguma coisa que não deva, né? Professora Fabrícia, bom dia. Um prazer conhecê-la, ouvi-la e ficar aqui acompanhando junto as suas reflexões. Compartilho de muitas das suas inquietações também, né? Me senti já quase, diria que completamente contemplada com as falas e as explanações a partir das dúvidas dos colegas aqui, mas eu fiquei pensando na questão da enunciação, retomando, né, um pouco, e dessa dialética do atravessamento, das afetações. Quando se fala, né, em fugir dos nichos, para uma visibilidade de proposições potentes, né? Eu fiquei pensando no papel de curadora, branca, cis, hétero, né? Mulher, cis, hétero. Como é que eu faço isso, né? Quando eu vou dar visibilidade a produções negras, indígenas, LGBTQ+, sem escapar, digamos assim, ou escorregar do lugar de potência para o exercício de poder e fazer daí muito mais uma apresentação da minha condição de curadora, né, do meu lugar de enunciação, do que propriamente daquilo que eu estou propondo como uma visibilidade de potência. O que me incomoda no sentido de me fazer perguntar, qual é o parâmetro para estabelecer esse potente, né? O que faz um trabalho potente? Era isso, obrigada. É igual a pergunta da Ana, né? Aquelas perguntas que a gente está... Então, da minha perspectiva, tá? O primeiro passo é se assumir como mulher branca, se assumir como racista, porque, assim, eu não sou negra, né? Sou racializada, mas, inegavelmente, eu não tive uma sociabilidade, nada me afetou da perspectiva de raça. Então, a gente pode ser aliado, primeiro, né? A gente pode ser aliado da causa antirracista, mas a gente vai ser sempre racista, ponto. Primeiro é assumir esse lugar, né? E isso dói pra caramba, dói muito, mas a gente tem que aceitar e assumir isso. Segunda questão quando pensar da minha perspectiva, tá, gente? Isso daí cada um vai, enfim, né? Eu estou falando um pouco de mim aqui, óbvio, né? A segunda questão diz a ver com o temor, né? De, assim, você carregar essa culpa desse processo racista, né? Dessa violência epistêmica, tudo, né? Você como branca, né? E isso te fazer operar na condescendência, tá? Porque aí sim, aí a gente entra nesse lugar que é nicho, é você selecionar qualquer produção, já porque ser de um artista negro, uma artista negra, indígena, queer, você pega qualquer coisa e coloca ali, porque aí você está contemplando todos os nichozinhos, né? Você está operando na representatividade, que hoje a gente já sabe qual o problema disso. A gente tem a musa Michele Mathieusi, por exemplo, que fez uma fala incrível, está no YouTube, falando desse problema do que é essa representatividade, né? Então, então você não pode operar, não pode ser condescendente, tá? Mas você também não pode operar dentro de uma expectativa colonial. O que é expectativa colonial? A artista indígena só pode fazer produção indígena. Tematizar a produção. Artista negro só pode tematizar questões da luta antirracista. E mulher é questão de gênero, né? Isso é outra questão. E a potência para mim, né, diante disso tudo, né, de toda essa consciência que você tem, né, que você está
muito vulnerável, ou né, você não vai deixar de ser racista, você é uma mulher branca, você pode operar com condescendência, você pode cair também nessa expectativa colonial. Depois de ter assumido isso, pensar dividir, assumir a responsabilidade, ficar com o problema, convidar o outro, dar espaço para o outro, né? Então, assim, nas minhas curadorias, eu sempre tento trazer a fala dos artistas, a voz dos artistas, as obras, assegurar a inscrição histórica da obra, porque acho que o problema não é que a gente crie uma narrativa, o problema é a gente tentar que essa narrativa seja totalizadora. É dizer que nossa narrativa como curatorial, nossa perspectiva como curador, é a perspectiva, não é. É uma das. Então, se você chama os artistas para pensar junto com você, dá espaço de fala, dá espaço para eles escreverem também no catálogo, inclusive para te desautorizar, se for o caso, no que você está pensando, ou se você convoca o público a partir de uma educação dentro de um museu que não é tutelar, que o público é convocado a se engajar, ele também vai começar a pensar, entendeu? É você colocar a sua narrativa como uma perspectiva. Agora é isso, você não pode se isentar de ter uma posição. A gente não pode. A gente tem que ter uma posição na vida, a gente tem que defender uma coisa. E assumir a responsabilidade por isso. Deixa... Obrigada, Fabrícia. Obrigada, Bianca. Sentiu contemplada na resposta, Bianca? Posso chamar a próxima? Não, já estava contemplada com a palestra, que só dá pontuar essa questão, e a Fabrícia foi brilhante. Obrigada. Obrigada, Bianca. Eu chamo o Nicolas, então, para fazer a pergunta dele. Só dizer, a gente tem mais a Daniela, a Sandra e a Niura inscritas, e aí eu estou encerrando, tá, gente? Dado o adiantado da hora, eu sei que a gente poderia passar o sábado inteiro aqui conversando. Vamos entender esse momento como uma abertura realmente, né, do curso, que é acho que sei lá, a gente está começando com o pé direito, né? A gente está entrando com tudo nesse curso, acho que dá para dizer assim. Mas vamos lá, Nicolas, por favor. Direito e esquerdo, né? Muito bem colocado, professora Ana. Estamos entrando com tudo. Então, primeiro, bom dia. Queria primeiro parabenizar as professoras. E eu queria retomar uma questão que foi até introduzida pela professora Ana Albani, e que agora voltou com essa noção de dar espaço. A professora ela fala sobre... Desculpa te cortar, vou te pedir um segundo aqui. A Fabrícia se comunicou comigo por WhatsApp que ela caiu, ela não está te ouvindo. Então, tá, não adianta nada, enfim, né? Deixa eu ver aqui. Realmente, desculpa te cortar, mas é que ela entrou aqui rapidinho em contato. Bom, enquanto a Bruna vai resolvendo ali a situação, a Fabrícia já vai retornar. Mas são temas complexos, não é? De extrema. Eu até fiz um breve comentário ali na fala, a partir da pergunta da Bianca, que é uma pergunta, né? Me sinto também, não é? De alguma maneira, são questões que nos afetam, não é? Diretamente, porque como lidar com esses desafios. Ela não voltou ainda, mas ela está tentando aqui. Esses desafios colocados nessa questão da professora Bianca. E eu acho que um lugar muito difícil da gente se abrir é se abrir a desautorização, não é? E quando eu digo nós, eu penso as instituições, os gestores de espaços, museus, espaços culturais. Bom, enquanto a Fabrícia não retorna, eu estou comentando aqui a partir, não é, do que a Bianca colocou. Eu acho que é muito difícil. Eu pensei ainda numa outra questão, essa, que a Fabrícia estava colocando, que nós, enquanto brancos e brancas, esse assumir como
Eu confesso que, para mim, por motivos pessoais, é uma questão muito de ordem pessoal, é difícil essa ideia de se assumir como racista, não é? Mas o nosso trabalho acaba sendo, essa é que é a questão, não é? E é isso que às vezes as pessoas confundem, não é que você pessoalmente ou alguma coisa assim, é preciso distinguir de alguma, é preciso aproximar a nossa pessoa, digamos, individual, pessoal, dessa pessoa pública, desse trabalho que é realizado e lançado no mundo. Só que, às vezes, a gente, e quando são convocadas essas questões, ser mulher, ser branca, ou questões de gênero, cis, hétero, eu ainda acrescentaria, no nosso caso, eu digo no nosso caso, no caso de alguém da minha idade, uma outra categoria, que é essa do envelhecimento, das mulheres velhas, porque envelhecer é uma outra questão também, não é? Principalmente no campo, que é uma questão que não se tocou aqui, até porque a grande parte, eu acho que da nossa audiência é jovem, ou pelo menos ainda não se enfrentou com esse problema, que é o do envelhecer. Envelhecer é um privilégio nosso aqui, Ana. Sim, envelhecer sim, nós temos o privilégio de envelhecer, mas o campo da arte, o campo da cultura também, ele lida muito com essa questão da juventude, o campo da arte, o campo da cultura, não é? Então, a gente também acaba não pensando ou não trabalhando muito com essa questão etária, não é? Que é um outro recorte também, porque tem tudo isso, não é? Negros, negras, mulheres negras e velhas, porque é uma outra categoria, tem isso também, não é? Que é um outro tema. Gente, a Fabrícia conseguiu voltar, acho que pelo celular agora. Viva! Desculpa, Nicolas, te cortei para tu não ter que ficar te repetindo. Sim, agora, por favor. Agora sim. Capaz, sem problema algum. Primeiro, bom dia para as professoras, parabéns pela aula. Eu só queria retomar um ponto que foi trazido pela professora Nalbani, até que apareceu de novo numa fala, que é sobre dar espaço. A professora ela falou sobre construir sem destruir, ou construir para destruir, que é levando em conta o espaço de poder legitimado. Mas talvez exista um outro ponto, que é o construir para substituir. Que se a gente leva em conta, por exemplo, o afrofuturismo, que é uma corrente filosófica, um pensamento técnico também, tem uma questão que é levantar um diálogo sobre a necessidade de ter e de criar um novo lugar para termos uma nova narrativa, que é propor um novo mundo que confronte esse fatalismo e o pessimismo branco, e que erga um lugar outro, que é para uma nova necessidade de existência humana. Então, eu tenho uma pergunta que seria: o tensionamento de poder com maior impacto significativo, ele está em remodelar os espaços da arte ou criar novos espaços para novas narrativas? É para mim ou para Ana? Para ti, Fabrício. Ah, tá. Eu acho que toda remodelação constrói outra coisa. Então, é sempre construir outra coisa, eu acho. Eu concordo com você, porque a gente tem esse capitalismo de catástrofe, né? Que só pregou essa destruição. E que é isso. E justamente essa ênfase no presente nada mais é do que isso, né? Do que se a gente pensar nesse processo, por exemplo, né? Nessa possibilidade que já está sendo construída e trabalhada de abandonar a Terra pelo 1%, né? A gente sabe que eles estão trabalhando na destruição. Então, se por um lado a gente pensa em reformulação, a gente pode cair no risco de, naquele lugar reformista, que já faz parte também da nossa tradição política, né? Atuar como reformista, né? Reformar, tal. Mas eu acho que a gente não precisa destruir nesse sentido, né, da aniquilação, né, mas transformar. E transformar vem uma outra coisa, né? Porque, na verdade, também eu acho que é como um pouco a gente já observa, né, como você trouxe no afrofuturismo, nas cosmogonias da Mesoamérica, andina, né? Já tem muitos outros mundos aí.
A questão é a gente tem um único mundo que é um problema, que quer ser o único possível, que é esse modelo, o moderno colonial capitalista. Para mim, o problema está aí, né? Então, se a gente consegue entrar, consegue implodir isso por dentro mesmo, isso vira outra coisa, né? Eu não sei se eu te respondi, mas eu também fico pensando, sabe? Só que enfim, eu acho que tem que ter uma violência, assim, sou um pouco como um Fanon, né? Eu penso muito que tem que ter uma violência, assim, tem que ter uma revolução, tem que ter uma ruptura, tem que ter, nesse sentido, sim, porque senão a gente não consegue, eles não vão largar isso, eles não vão parar de destruir a gente, entendeu? Eu nem sei se eu respondi, porque estava meio confuso, assim. Não, perfeito. Foi perfeito. Para mim foi muito bom. Depois dessa resposta da Fabrícia, eu preciso pegar fôlego para passar a palavra para a próxima pessoa. Obrigada, Fabrícia. Daniele, por favor. Oi, vocês me escutam? Bom dia. Primeiro eu quero agradecer as professoras, Bruna, Ana e principalmente a professora Fabrícia. Eu estou bastante instigada, emocionada e provocada por toda a tua fala. Eu sou aluna da História da Arte ainda, né? Tá? Ainda não cheguei para fazer a pós, mas estou animadíssima por ver toda essa movimentação no Instituto de Artes, que é fundamental, né? E eu queria perguntar, já colocando um pouco a respeito da minha posição, né, enquanto aluna ainda de um curso de graduação, é que você falou que a sua troca, essa relação que você teve com seus alunos, foi muito inspiradora e que provocou essa tua movimentação, auxiliou, enfim, colaborou para tudo isso. E eu queria te perguntar como que você acha que essa docência, por parte do professor para o aluno, tanto quanto do aluno para o professor, ela pode reverberar essa articulação anticolonial, porque a gente tem currículos que são ainda muito estruturados numa cultura, tradição hegemônica, europeia, etc. e tal, que a gente está cansado de saber, mas eu acho que essa troca, ela entra numa subjetividade, numa sutileza, né? Que a gente pensa como fazer essa ação toda numa maneira muito grande, mas ela acontece em construções diárias, né? Contínuas, em cada ação, tanto dos alunos com os professores, nesse sentido de provocar, de instigar, de questionar, mas também dos professores para com os alunos. Se tu puder falar um pouco mais sobre isso. Eu sei que a conversa está bastante direcionada para a curadoria, só que eu acho que é muito importante mencionar isso, porque tu traz isso como o início da tua fala, né? E a gente precisa uma relação de alunos e professores também, né? Então é isso. Muito obrigada e muito feliz de iniciar o final de semana com esse encontro. Super obrigada pela pergunta, eu acho muito importante essa pergunta, porque, de fato, a minha escolha política, o meu lugar de fazer uma transformação é no campo da docência também, sobretudo, ou é na universidade, né? E assim, e quando eu chego aqui eu fiz a minha graduação lá na Paraíba, em João Pessoa, e eu não chego aqui sozinha, né? Ninguém chega em canto nenhum sozinha, né? Hoje eu tive muito acompanhada pela a Clara Garzon, pelo J. Mombassa, mas também por todos os meus estudantes. E na minha graduação eu tive professoras incríveis e que a gente trabalhou muito na graduação. Eu participava de ANPAP com texto autoral, sabe? Então a gente fez muitos projetos juntos e isso me ensinou muito, assim. E eu me percebia também ensinando as minhas professoras, que hoje são grandes amigas, né? Então, começa daí. E, junto com isso, você tem a Bell Hooks falando de comunidade pedagógica, né? Então, eu acho que essa perspectiva da educação, como eu falei, a minha disciplina, eu lembro quando eu tive uma disciplina de fundamentos do ensino da arte, que eu só via código, LBD, eu nem sei dizer os nomes, né? Que é Lei de Diretrizes e Bases do Ensino, não fazia nenhum sentido. Mas se a gente pensa em educação de arte com Kamenitzer, se a gente pensa em educação de arte com uma Grada Quilomba, você vai ver que é educação
que não é mediação, que não é educação não formal, que não tem hierarquia, é educação, ponto, né? É um lugar muito potente. Então, sem sombra de dúvida, eu tenho toda essa, me acompanha toda essa, né, essas pessoas e esses seres que me trouxeram, me possibilitaram chegar até aqui, e de fato eu tenho esse entendimento. Eu sei que eu preciso do outro para me constituir, eu sei que eu aprendo com o outro, que eu cresço junto pensando com o outro. Então, de fato, e eu não sei se eu tenho estudantes aqui, mas que estão me ouvindo agora, mas realmente, eu estou há 2 anos na universidade, eu entrei com o meu projeto de pesquisa para a universidade, é o meu projeto de doutorado, continuar lá. No ano seguinte, no primeiro mês que eu voltei, eu apresentei outro projeto. Eu tenho 2 agora. O outro é justamente isso. São os estudantes me dizendo, a gente quer discutir a produção artística de mulheres artistas negras, a gente quer discutir produção indígena. E eu fui atrás, e isso dá muito trabalho. Então, eu dizia assim, eu vamos, mas vocês vêm junto, porque é isso. Né? O que a gente está querendo discutir não está em bibliografia, está no blog do Jair Deresbel, está na página do J. Mombassa, está no Instagram da Salisa Rosa. Isso é dizer também que conhecimento não é só o que está na academia e não é só esse formato, a gente tem vários tipos de saberes, né? Então, esse processo todo é isso, é um processo muito rico, muito potente, mas que implica uma responsabilidade mútua. Tem que estar todo mundo comprometido, né, nesse projeto, de aprender, de se constituir. Então, é basicamente isso, assim, da minha perspectiva, né? Obrigada, Fabrícia. Obrigada, Daniele. Quero dizer que, enfim, eu que estou autorizando as pessoas na sala, e tem sim, Fabrícia, vários estudantes de graduação nos assistindo. Aliás, já são 12:11 e nós ainda somos 69 pessoas nessa sala, o que só me leva a crer que o assunto é muito importante, importa muito, e as pessoas, né, estão abdicando do seu tempo livre, com a família, enfim, para estar aqui com a gente conversando. Nós temos ainda 2 pessoas inscritas, a Sandra e a Niura. Vou pedir para a Sandra colocar a questão dela, então, e, né, para a gente começar a se encaminhar para um encerramento. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fabrícia. Sua fala é bem instigante, mexe com todos nós, né? Mas junto com... E, assim, eu tenho várias questões, né? Como todas disseram, nós poderíamos passar o dia hoje nesse debate e não chegaríamos a conclusão nenhuma. Por quê? Os pontos, né, de observação são múltiplos, os olhares são múltiplos, os nossos filtros são múltiplos, então, cada um do seu lugar. Né? Só que, assim, eu tenho uma preocupação, até eu tenho que falar um pouquinho de mim, para você entender onde eu quero chegar. Eu tenho 64 anos, mas a minha alma tem 15. Eu não sinto a idade, quem vê a minha idade é quem está do lado de fora. E como a Ana colocou agora há pouco, no sistema da arte, né, um artista já com uma certa idade que quer de novo conseguir um lugar, porque eu tive uma etapa anterior, parei um tempo e em 2016 eu retomei o meu fazer artístico, eu sou artista visual. E aí sempre a conversa retomar com mais idade é complicado, mas eu não enxergo isso. Eu dou o que eu tenho para dar e vamos ver se gostam e se está contemporâneo ao tempo que eu vivo. Mas, então, não é só uma questão de, digamos, de gênero, né? De cor da pele. O preconceito da idade é uma coisa muito forte no nosso contemporâneo, com toda certeza. Né? E, além do que, eu retomo no momento em que eu sou uma artista branca, idosa, e, enfim, né? Então, uma questão nisso. Você me curaria numa exposição sua, numa curadoria sua, uma mulher branca, idosa, né? Classe média, enfim, com todo um histórico de herança
do norte ocidental. Né? Mas que, ao mesmo tempo, luto contra isso. Se você conhecer o meu trabalho, você vai ver. E, assim, quando a gente também toma esse lugar, né, dessas multiplicidades, de certa maneira, ao se colocar contra um outro, nós não criamos um novo binarismo e, de certa forma, vamos repetir esse percurso anterior? Tem claro ou compliquei? Como você, assim, eu sou deleuziana e guattariana. Assim, sempre li durante meu mestrado, meu doutorado, foram sempre leituras que eu apreciei muito, e eu acho que a gente tem que estar constantemente se vigiando para não repetir o jogo do capital. Né? Para fugir, assim, a gente tem que estar sempre criando linhas de fuga, né? Micropolíticas diárias, né? São as revoluções moleculares, e fazer isso todo dia, estar sempre muito atento, porque senão a gente vai entrar de roldão com tudo isso aí. Ótima questão, uma ótima questão que você traz dois pontos muito importantes, né? Que é a ideia de a celebração da juventude calcada na ideia da novidade, do novo, né? Que tem como par, e aí a gente pensa na lógica binária mesmo, porque é assim que o mundo hoje funciona no binarismo. Então, a juventude pensada como um novo e o que traz a novidade, em oposição à velhice, que é o antigo. Né? Mas isso é uma perspectiva, né? A gente, por exemplo, o Jaider Esbel vai fazer as performances, vai fazer a produção dele e levava a avó, né? Então, em outros mundos que existem hoje, não existe essa celebração da juventude, como tem no nosso. O que a gente precisa entender é que essa celebração ela tem uma finalidade, ela serve a alguma coisa. E essa celebração também está muito, do novo e da juventude, está calcado com essa lógica do descarte e da morte, né? É isso. Então, eu tenho uma grande amiga, a Olímpia Vassão, não sei se vocês conhecem, que ela tem, acho que, ela não fala a idade, mas eu acho que ela tem uns 80 anos, mas é amiga de tomar cachaça, não é amiga de... Sabe, não é amiga de nada. E também eu acompanho produções de artistas, mulheres mais velhas, e tive meu início, minha trajetória curatorial é todos com artistas dos anos 60. Então, não são artistas jovens. Então, é óbvio que eu trabalho e faria curadoria de um artista não jovem. Inclusive, a curadoria com artistas jovens é uma coisa muito recente na minha trajetória. É muito recente. Trabalhei com Falve, J. Medeiros, Paulo Brus, que é tudo da década de 40, entendeu? Então, e foi com eles que eu aprendi muita coisa, né? E com muitos outros, né? E outras. Essa é uma questão. E também, e hoje eu acho que a coisa está tão perversa que não é mais nem o binarismo só, é a diferença. Hoje, o que a gente tem que ficar atento é essa valoração da diferença. Do diferente entrar como um nicho de mercado. Essa para mim, claro que a gente opera na lógica binária, mas pensando da produção... Teve a Arte Rio recentemente, então o tema lá, a compra, as vendas foram todas agendas, entendeu? Só se vendeu agenda. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque a gente tem estudantes, artistas muito jovens que acham que são verdadeiros gênios de produção. Entendeu? Porque fazem uma produção engajada com a militância XYZ e que não olha, que não está vendo como o trabalho não se sustenta e o mercado está absorvendo isso, mas isso vai acabar porque o mercado não perde dinheiro, entendeu? A não ser que a gente opere nesse simulacro o resto da vida, que só fique, né? Não, acho que não é isso. A gente está trabalhando justamente para isso não acontecer, né? Então isso também traz um desafio danado para a gente, da perspectiva da curadoria, como abrir espaço para a juventude, sem manter esse tom celebratório e enaltecedor,
né? E como, conversando com os nossos artistas, estudantes, fazê-los compreender que a prática artística não é um trabalho, é um projeto de vida, é a vida inteira, né? Então, acho que são questões para a gente pensar e que eu estou muito atenta, sem dúvida, tanto pela minha carreira na docência, mas também na prática curatorial, sem dúvida. Muito obrigada. Obrigada, Fabrícia. Obrigada, Sandra, pela colocação. Eu chamo a Niura aqui, que foi a última pessoa a se inscrever, então. Por favor, professora Niura. Bem, então, bom dia, Fabrícia. Um prazer a gente ouvi-la, né, e ter com todo esse potencial e essa energia, né, em relação a essas questões que são urgentes a gente pensar. Como disse a Ana Albani, né, eu sou da mesma geração da Ana, nos anos 80, nossa formação, sequer isso se passava na nossa cabeça, né, Ana? E dessas questões que são tão urgentes e que hoje parece que realmente a gente tirou uma venda dos olhos, né, e tão necessárias que a gente possa pensar. E também só um breve parêntese, Daniele Barbosa, estou gostando muito de te ver aqui, a minha aluna também, dos calouros que está entrando, estão dos calouros já interessados nesse assunto, né, eu trabalho com a turma de calouros, então a Daniele Barbosa que fez a pergunta anteriormente, então parabéns, Daniele, espero te ver em outras, né, divulguei para a turma de vocês, estou muito feliz que esteja presente. Bom, mas para não me alongar também, que já estamos com a hora bastante adiantada, na verdade, a Fabrícia, de certa forma, já respondeu, tem a ver com a pergunta da professora, a colocação da professora Bianca, porque eu primeiro preciso fazer uma colocação. Eu fiz uma curadoria aqui em Porto Alegre, no Paço Imperial, de uma artista gaúcha, mas que mora no Rio hoje, e ela trabalhava sobre o negro. E depois, o ano passado, teve um seminário organizado pela professora Mônica Zelinski sobre apagamentos, e eu escrevi sobre o trabalho dela, que está publicado até na Porto Arte, a reativação de memórias silenciadas, é o título que eu dei, mas eu queria, eu fiquei com um questionamento, quando eu fui entrevistá-la para fazer o artigo, eu fiquei com um questionamento, quando ela disse aquilo, me bateu muito forte, porque ela me contou na entrevista que quando ela foi apresentar o trabalho dela, lá no Rio de Janeiro, e tinha um grupo de pessoas que estavam assistindo que eram negras, e que ela foi questionada por ela ser uma pessoa que não negra, falando sobre como artista, falando sobre um assunto que era pertinente a uma pessoa, a um artista negro falar. E ela respondeu, perguntei, mas como você se posicionou quanto a isso? E ela disse, bom, eu coloquei que eu sou uma artista mestiça, e realmente ela tem, inclusive, traços mestiços, né? E depois se prorrogou essa discussão. Mas isso me bateu muito forte, porque eu fiquei pensando também, eu sou uma artista também branca, né? E que fiz curadoria sobre um trabalho de uma artista que não é negra, e eu também estou escrevendo sobre um trabalho para falar de uma situação em relação a essa memória silenciada, como eu chamei, dos negros, porque um dos trabalhos dela, o nome da artista é Patrícia Francisco, não sei se você a conhece, e um dos trabalhos dela é um vídeo em que ela filma o livro de registro, onde os negros eram registrados apenas com o nome, sem o sobrenome, ou seja, uma negação de toda a ancestralidade deles enquanto familiar. Então, e um dos vídeos, um dos trabalhos dela que eu acho mais interessante é este. Então, eu queria te perguntar se você também já se colocou, e daí eu fiquei muito incomodada comigo mesmo, me questionando, será que eu, enquanto uma pessoa branca, deveria escrever sobre um assunto, né, e uma artista, enfim, sobre questões dos negros? Então, eu fiquei muito com essa, eu estava pensando se eu perguntava, não te perguntava isso, mas depois vendo toda a tua fala e teu engajamento na situação, de certa forma foi um conforto melhor para mim, mas eu fiquei ainda com essa sensação assim de, será que eu posso falar sobre isso? Então, não sei se você quiser comentar alguma coisa, não é necessariamente uma pergunta, talvez um comentário, mas enfim, muito obrigada e parabéns, olha, foi uma fala excelente, estou assim, muito, já repensei minha aula, né, com a turma de calouros do semestre que vem, da próxima semana, enfim, então, eu gostaria de te ouvi-la um pouquinho, mas parabéns. Obrigada. Eu acho que nessa sua fala tem também um pouco de uns fantasmas que eu imagino que acompanham também todo mundo que não é negro, que não é indígena, mas que se propõe a ser um aliado da causa, sabendo das limitações e tudo isso.
também paira aí um pouco desse temor do cancelamento, né? Mas eu acho que tem uma questão que é muito simples, é assim, quem inventou o conceito biológico de raça? Quem mantém o conceito sociológico de raça até hoje, né? Então, eu acho que esse problema é um problema que diz respeito à branquitude. Será que vai continuar sendo, também diz respeito, mas será que a gente vai continuar exigindo de quem foi uma vítima histórica desfazer todo esse processo? Será que os artistas negros, indígenas, eles já têm que, as artistas trans, elas já têm que lutar para sobreviver, já tem que lutar para se existir enquanto sujeito político, sabe? Sinceramente, eu acho que se você se sente afetada por essas questões, se você se sente compartilhar dessas questões e tem vontade, você tem que escrever. Sabendo que, sim, pode ser que vai ter gente que vai falar, ai, você está se apropriando, sei lá, vai ter um monte de gente que vai falar alguma coisa, vai ter outras pessoas que vão te dar a mão. Mas a questão é, qual é a sua tarefa? O que é que está te movendo? O que é que você precisa transformar? O que está na tua mão transformar? Está na tua mão transformar e escrever sobre visibilidade, sobre negação? Escreve. Cara, porque se você está comprometido com a transformação, me parece que é pouco provável, sabe, que qualquer fala te desautorize, te abale, porque tem um projeto que é muito maior, entendeu? Quem fez o prefácio do livro do Fanon foi o Sartre, sabe? E o Davidson vai falar, o Ocidente leu o Fanon a partir desse prefácio do Sartre, e o Fanon era o cara que precisa ser recuperado nesse ponto, o cara que não negociava a revolução. Ele não é só esse cara da psicologia, da psiquiatria. Ele queria a revolução a todo custo. Não tem conciliação, entendeu? Então, quando ele chama o Sartre para fazer o prefácio, o que ele está dizendo? A gente tem aliados no processo. Então, a gente sim pode escrever. É nosso dever, é nossa tarefa também desfazer esse mundo que está aí. Não tem que ter medo de cancelamento, entendeu? Não é para isso que a gente está aqui. Não é para se acovardar. Tem que fazer. E é isso, assumir a responsabilidade e responder. Responder pelo que for questionado, pelo que achar que deve responder. E é isso, sabe? Olha, perfeito. Eu preciso falar uma palavra. Muito obrigada. É perfeito, e eu estava agora, né, pensando aqui, eu e Niura somos colegas, né, enquanto docentes. Por exemplo, no Instituto de Artes da URGS, no curso de Artes Visuais, no curso de História da Arte, né, enfim, qual é a situação? Né? Não existe nenhum professor ou professora passível de ser racializado como negro, enfim, assim, ou que se apresente como tal. É um corpo docente. Agora eu não sei bem a conta de quantos somos. Eu estou pensando só na história. Podemos pensar no departamento inteiro, eu acho, de artes visuais. Somos todos brancos e brancas. Com cerca de 40 professores, ou pouco mais no total, e na História da Arte, 20, 21. Enfim. 48 professores. Tá, do Departamento de Artes Visuais. Me desculpem se eu estou assim errando, e pode ser que tenha um ou outro que se apresente como tal. Então, se não fizermos este trabalho, se ficarmos esperando até que ingressem, porque vai acontecer, até porque agora nós temos uma mudança no nosso panorama de ingresso de alunos e estudantes, tanto na graduação quanto na pós-graduação, mesmo aqui na especialização, não é? O projeto de Andréia foi muito, né, quando batemos o olho no projeto, e era algo que estávamos esperando, inclusive, não é que o projeto foi aceito, nós estávamos ansiosamente esperando esse tipo de projeto, né? Era o que a gente queria.
enfim, oriento projetos nessa área, nessa linha, não podemos ficar esperando, não é? Que essa situação se conforme. Então, assim, seria muito cômodo, inclusive, se tivermos essa posição. Aí é que entra essa questão, vamos ter que fazer esse trabalho, nós temos que assumir esse trabalho. Nós tivemos uma formação, não é? Eu, Niura, todos, por exemplo, assim, era uma história da arte em que não tinha uma artista mulher. Uma história da arte que todos os artistas, por um acaso, assim, uma coisa que caía do céu, todos os artistas eram homens. Era uma outra coisa. Bom, o fato de serem brancos, aí, óbvio. Então, não dá para ficar esperando esse papel, né? Claro, a gente tem que estar, como diz Fabrícia, não é? Abertos à discussão, ao debate, sei lá, não é? A coisa ser vista de outra forma, ser ou desautorizado, lá o que seja, mas não podemos nos furtar a esse trabalho, porque nós estamos neste lugar. Este lugar tem poder e potência. Eu acho que essa é a questão. Nós estamos, de alguma maneira, mal ou bem, não é? No nosso circuito periférico, somos periferia, mas estamos nesse lugar de poder e potência. E temos que, então, entender esse nosso papel de virar o poder enquanto potência de um outro futuro possível, até que esse futuro seja construído. Eu acho que é isso. Bom, da minha parte, Fabrícia, só agradecer. Muita coisa vai ficar reverberando na nossa cabeça, no nosso coração, de tudo que foi falado aqui, das falas de todos, agradecer que ainda temos, assim, muito público aqui esperando essa finalização, agradecer muito a presença de todo mundo, desejar a essa segunda turma que o nosso curso prossiga lindamente, amparado por essas ideias, ancorados nesse debate, até a sua finalização e possa representar mais um passo, não é, nessa potencialidade de futuros outros. Devolvo, então, Bruna, não é, para fazer o encerramento dessa manhã. Eu só tenho a agradecer, né, enfim, especialmente a Fabrícia pela generosidade, dedicação, energia, amor colocado aqui nesse momento com a gente, realmente, eu me emocionei durante vários momentos, imagino que enfim, a maior parte de vocês também, agradecer a todos presentes, a todas aqui, a todos, né, uma grande alegria estar num sábado de manhã discutindo questões tão importantes. Eu queria fazer uma única observação que acho que para mim e para a Ana é importante, que é interessante salientar aqui para os alunos, quando a gente foi construir esse curso, e a gente estava pensando no nome, no título do curso, né? A gente ficou muito tempo pensando de curadoria, enfim, e a gente chegou a práticas curatoriais, porque nos pareceu que englobava justamente essa pluralidade, diversidade, possibilidade, né, de não ter um modelo, ou uma forma, ou uma metodologia, como a Fabrícia falou, mas sim ficar em aberto, deixar em aberto para acolher essa variedade de possíveis, de práticas, de produções, de reflexões. Então, acho que estamos começando de alma, de corpo inteiro, e é isso, gente. Fiquem ligados aí, que a gente vai seguir fazendo outros eventos, quem não é do curso, quem é do curso, a gente vai se encontrando agora semanalmente. Muito, muito, muito obrigada a todos e um ótimo final de semana. Obrigada, gente. Super obrigada pelo convite. Eu quero agradecer e reforçar que foi, mais uma vez, a convite de vocês, né, que eu consegui sistematizar esse pensamento. Então, muito do que foi apresentado vem desse convite. E estou muito feliz também, porque me entendi melhor também, enfim. Também quero agradecer aos meus estudantes, obviamente, meu grupo do laboratório, e agradecer também, é claro, a Célia Garzon, a J. Mombassa, que meio que me iluminam nessas buscas. Ah, Cecília! Cecília veio te dar um oi. Oi, Cecília! Oi! E é isso aí. Muito obrigada, muito obrigada. Aí, Cecília, a gente está aqui trabalhando para deixar o mundo melhor, hein?
Obrigada a todos, Obrigada. todas, Cecília. Cecília. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada. Beijo, Fabrício. Tchau.